eu sou a Anastácia. E eu vim aqui te convidar para curtir a página da TV Estância. Lá, nós postamos as notícias mais recentes, da cidade de Poá e também da região do Alto Tietê. E sempre trazendo informações com responsabilidade e confiabilidade. Siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @TV Estância Poá. E fique por dentro do que acontece na sua cidade e na região. Te espero por lá. Tchau e até logo! Boa noite, estamos começando mais um programa Ordem do Dia, e a ordem do dia de hoje é Patrulha Maria da Penha. Está aqui para conversar comigo a GCMF, terceira classe, Félix. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada. É isso aí. Ela veio conversar conosco nesse mês que nós estamos fazendo essa série de entrevistas apenas com mulheres, né? Afinal é mês de março, o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E você que nos acompanha tem visto aqui várias mulheres que fazem a diferença na cidade de Poá e na região, conversando comigo aqui. Eu vou ler um pouco aqui sobre a GCM terceira classe Félix e a gente já começa a conversar com ela. No caso, o nome dela é Maiara Suzana Félix da Silva. Ela é formada em Engenharia Civil. Ela está já na GCM de Poá há 8 meses e há 6 meses ela faz parte especificamente da Patrulha Maria da Penha. Você que está nos assistindo, curta aí o nosso programa, compartilhe, siga a nossa página e, obviamente, você pode comentar, mandar a sua pergunta e tem um detalhe específico aí, hein? Não se esqueça do nosso sorteio. Você está vendo ali em cima, perto de mim, o Felipe está colocando aí na tela, o sorteio que vai acontecer dia 29, segunda-feira, na live da psicóloga Jennifer Pardo, né, a psicóloga que vai conversar conosco sobre as questões que a pandemia tem causado com as mulheres, como que as mulheres têm passado a pandemia, o que mudou, o que não mudou, e a gente vai aproveitar e fazer um sorteio. Sorteio do que mesmo? De uma micropigmentação com a nossa parceira Lu PMU, que você vê aí antes do início da live, que você vê durante a live a propaganda dela. Então, não perca esse sorteio. Para participar, entra lá na nossa página no Facebook, entre no Instagram, que tem as regrinhas lá, super simples, para você ganhar essa micropigmentação. Então, vamos começar aqui o papo com a Maiara, né, com a GCM Félix. Eu te chamo de Félix ou de Maiara? Fica a seu critério. Então vamos Félix, mais fácil. Tá escrito Félix aí. Inclusive, quiser participar do sorteio, é só entrar lá. Com certeza, já ganhei, já. Fica à vontade. Vamos lá, Félix, vamos conversar um pouco aqui sobre essas questões que a gente no mês de março tem discutido muito aqui no Ordem do Dia. Mas primeiro, para a galera conhecer você, fala para mim, como que surgiu essa questão de você querer ser GCM, né? Vou fazer o concurso para a Guarda Civil Municipal de Poá. Então, na verdade, assim, entrar na guarda, para mim, foi uma questão meio familiar, porque meu pai, ele foi da GCM Metropolitana, lá de São Paulo, da primeira turma. Então, assim, ele foi uma vida inteira Guarda Civil. E aí também eu tenho meu tio, meu irmão, meu namorado, todo mundo, né, da Polícia Militar. Então, de alguma maneira, isso já está no sangue, eu teria que entrar nessa área da segurança pública. Então, é mais ou menos por aí, é uma questão familiar, sempre fui bem empenhada em falar assim, não, vai lá, faz o concurso, é bom e tal, e é uma honra, assim, você poder ajudar a população. É uma coisa, assim, fora do comum, você saber que é útil para a população. E como foi essa questão de engenharia civil para GCM? Vamos lá, porque assim, vamos imaginar assim, talvez você poderia ter feito a Barro Branco, mas não, vamos fazer a engenharia e vamos ver, como que foi isso? Então, a engenharia é um amor. Eu me descobri quando eu fiz o curso técnico pela ETEC de Mogi, e aí, de repente, entrou a possibilidade de fazer a engenharia civil, e fiz logo em 2016 o concurso para guarda, na intenção de entrar na defesa civil, que seria assim o mais próximo da minha formação.
Só que aí acabou que eu entrei, fiquei no patrulhamento e fui convidada para trabalhar na Patrulha Maria da Penha pelos coordenadores, o Luiz e a Kelly. Então, assim, para mim também foi um presente, porque eu não imaginava, não esperava mesmo trabalhar nesse setor. E é muito gratificante. Bacana. Então, a sua ideia, você poderia fazer o concurso, ser aprovada e ir para a Defesa Civil, mas aí você ficou na área da segurança. Acabei ficando na área da segurança. É isso aí. Vamos lá. Tá, deixa eu lembrar aqui, antes de eu continuar, se quiser até beber uma água aí rapidinho, deixa eu falar o nome da galera que está nos assistindo. O Felipe Cleto está nos assistindo aqui. Grande abraço, Felipe, boa noite. Gabriel de Oliveira, dando boa noite. O Luiz Carlos, que é conhecido aqui como Professor Luizão, dando boa noite aqui aos companheiros. E a GCM Félix. O Gabriel de Oliveira que está... acho que o Gabriel aqui tem um D maiúsculo, tem um sobrenome antes aí do de Oliveira, tá aplaudindo. A Camila Reis está falando boa noite, cunhada. O Almir, professor Almir Antunes aqui, boa noite, Maiara, boa noite, Johnny. O Elton John Félix. Meu orgulho, te amo. Eu acho que o Elton é... Meu irmão. Seu irmão? Eu ia falar que é o seu namorado. Não, meu namorado é meu irmão. Ele colocou uns corações aqui. Neide Félix, orgulho da mamãe, amo muito. O Ivilson Silva, boa noite. Importantíssimo trabalho desempenhado pela GCM de Poá. Parabéns pelo trabalho. Vou aproveitar e também dar os parabéns à GCM, que tem trabalhado muito, e parece que esse ano está trabalhando além da conta. Inclusive ontem, nós até noticiamos na página aqui da TV Estância, eles libertaram uma família que estava vivendo em cárcere privado, uma família composta por mãe e mais 4 filhos, inclusive um era bebê, né? O Alfredo Silva aqui falando top, a Tati Zuza dando boa noite a todos, o Alfredo Silva dando parabéns a Félix, Terezinha Ferreira dando boa noite, o Almir aqui falando Deus abençoe você sempre, aí no caso você, o Marcelo Devoranei Machado dando boa noite, que faz parte, né, também da GCM, tá falando aqui que o namorado tá aqui do lado, ó. Nosso orgulho, tá? Amamos você. O namorado tá assistindo também. Manda um recado aí pra ela, sem problema nenhum. Vamos lá, a gente vai discutir sobre a questão da patrulha, a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente, mas, igual eu falei, vocês estão trabalhando muito, a gente tem visto que vocês estão trabalhando, inclusive os números de casos nós percebemos que aumentou, inclusive da Patrulha Maria da Penha, a gente vai também falar sobre isso. Mas quais são os tipos de caso que você, como GCM, e todos os seus companheiros da GCM na cidade, eles têm os tipos de casos que vocês acompanham, que vocês fazem as ocorrências? Eu vi, por exemplo, que semana passada vocês conseguiram impedir um furto aqui na região central. Os tipos de casos que vocês atendem aqui na cidade? Então, na verdade, assim, a guarda ela abrange tudo. E a questão de ter aumentado, né, a visibilidade da GCM aqui em Poá é porque aumentou o efetivo, então automaticamente é visto mais. Antigamente nós tínhamos um efetivo muito menor que fazia, né, tudo que era possível combatendo as situações, mas devido à defasagem da situação era complicado de ser visto. E hoje em dia, como aumentou a quantidade de GCMs na rua, então é mais visível. A Romu está bem visível, porque eles atendem muito a questão de tráfico de drogas. O patrulhamento, que faz a questão de impedimento de roubo, furto. Eu não sei se você viu também que teve de um menino que ia se jogar do viaduto. Sim. Inclusive, eu acho que foi já a 4ª tentativa de suicídio, né, na cidade, acho que de dezembro para cá, né? Exatamente. Um logrou êxito, infelizmente, Sim. E os outros foram impedidos. E esse último que teve, inclusive, foi a equipe da GCM de patrulhamento, juntamente com o comandante. Então, assim, essa visibilidade aumentou devido à quantidade de pessoas que aumentou também. E aí nós atendemos todos os tipos de ocorrência. Por exemplo, a minha viatura, que é a Patrulha Maria da Penha, não atende somente a patrulha. Nós atendemos todos os tipos de ocorrência, tanto perturbação, de sossego alheio, roubo, furto, tudo quanto é tipo de coisa que é solicitado, a gente vai até o local e atende. Claro que, assim, existem as questões que nós que somos os especializados, temos um foco maior. Né? Patrulha, o foco é em questão das assistidas, em questão de evitar que o autor chegue até elas.
A equipe da Romu, essa especializada que vai até os locais que são piores ou que são as divisas para combater a questão de tráfico mesmo, Vamos né? dizer assim, os locais da cidade que tem maior criminalidade. Exatamente. O índice de criminalidade é maior. Isso. Então já vai a especializada. Nós temos a Romu agora também, que fazia um tempo que não tinha, que faz, né? A Romu é da Isso, da moto, motocicleta. né? Então, assim, pra gente está sendo muito bom e essa visibilidade pros munícipes também está sendo muito bom. Porque a cidade é pequena e se a gente consegue conter o máximo, né, da criminalidade possível, fica bom para todo mundo. Tanto para a gente trabalhar, que facilita nosso serviço, quanto para os munícipes, que fica uma cidade mais segura, mais bem vista. Então, assim, está sendo bem legal essa questão de aumento de contingente, porque faz uma super diferença, né? Deixa eu aproveitar e perguntar. Surgiu essa questão na minha cabeça agora. Até onde vai o trabalho de vocês e quando que chega no momento que vocês têm que passar para a polícia militar? Até onde chega, onde é o limite de vocês e onde... Na verdade, não tem esse limite. É uma parceria que a gente faz com a polícia militar. Porque, assim, todo o serviço que nós fazemos é o que a polícia também faz. Só que o que a gente costuma dizer a polícia militar, ela é do Estado. Então, querendo ou não, tudo é mais visto por eles, porque tem um efetivo muito maior. Nós somos só daqui. Então, a gente consegue chegar mais próximo do munícipe. Então, nosso policiamento é mais comunitário. Sim. Então, a gente tem essa facilidade e essa abertura de ser um policiamento mais comunitário. Porém, não tem nada que a polícia militar possa fazer hoje que nós não podemos fazer também. Ou seja, não existe limite de ação. Isso. A diferença é que quando prende, vocês não tem uma cadeia municipal, né? Não tem um CDP municipal. Tem que passar para... Vai para a Polícia Civil, né? A gente leva até o DP de Itaquá, porque aqui ainda não atende, né, essa questão. A gente vai até o DP de Itaquá, prende tudo certo. E aí volta para a rua. Exatamente. É isso aí, para mais uma ocorrência, né? Exato. Vamos lá, vamos seguir aqui lendo a galera que está assistindo. O Alfredo Silva falando que orgulho de trabalhar com ela. O Elton John aqui, Félix, importantíssimo serviço desempenhado pelos GCMs de Poá. O professor Luiz Carlos aqui, o Luizão, parabéns à GCM de Poá pelo trabalho. Marcel Ranali, boa noite, orgulho de trabalhar com você. A Rose Silva, boa noite a todos. É a doutora Rose Silva ou eu estou enganada aqui? Se for a doutora, manda aí, sou a doutora. A Terezinha aqui dando boa noite, parabéns a todos os GCMs. Aí o Luizão pergunta, cadê os 80 GCMs de Poá? Daqui a pouco o Francisco, eu acho que o Francisco José chega aqui Aparece também aí. E vai perguntar, você conhece ele, né? Sim, fez a escola com a gente. Ele vai falar também. Aí a Terezinha manda uma rosa aqui, né? Um gif para você. Aí o Gilberto Reis, parabéns, Félix, excelente profissional da GCM, bom ver uma excelente profissional esclarecendo fatos diários da Guarda Civil Municipal de Poá. Boa noite a todos. É isso aí, galera. Continua aqui assistindo a gente, comentando. Pode mandar perguntas para ela, que ela vai responder prontamente aqui para vocês. E não esqueçam aí de participar do sorteio. Vou até pedir para o Felipe, se ele puder aí, deixar fixo ali o comentário com as regras do sorteio para vocês verem. E compartilhe aí. Vamos fazer a população de Poá conhecer os GCMs aqui do município através da Félix, né? Toda a Secretaria de Segurança Urbana. Porque eu vou te falar, viu? Quando a gente noticia ali ações de vocês, são as notícias que explodem de alcance, explodem de curtida, explodem de compartilhamento. E normalmente, assim, é a população agradecendo positivo. E apoiando, né? Bem positivo, não é? Isso é muito bom, porque assim, infelizmente as pessoas veem mais a questão da opressão, porque existe, né, essa visão. Infelizmente a mídia mostra muito isso. Tanto na questão de guarda municipal, quanto na questão de polícia militar. É muito visto a situação da opressão, mas não é visto o que é feito até chegar a este momento. Às vezes não é opressão, é você simplesmente escolher a sua vida. Porque a gente costuma falar o seguinte, se a pessoa que está cometendo crime tiver a possibilidade de tirar a nossa vida, ele não vai pensar duas vezes. A gente, para apertar o gatilho,
nossa, pensa 1 milhão de vezes. Tem que pensar várias porque vezes. é Tem um complicado. procedimento, né? Exatamente. Tem um Então, assim, é procedimento. complicado pra gente. E ver essa positividade em questão, a gente vê na rua também, o pessoal elogiando. Às vezes as pessoas param a gente e falam assim, nossa, graças a Deus que entraram vocês, porque agora tem mais gente passando pelas ruas, antes era mais complicado porque tinha pouca viatura. E assim, querendo ou não, entraram apenas 25, né? E a gente, obviamente, gostaria que entrassem os 88, seria excelente, inclusive, para a cidade. Né? Só que, infelizmente, a gente sabe que é tudo muita política. E, assim, a gente faz o melhor possível. E é muito bom a gente ver que a população está grata com a situação. Porque a gente está ali colocando nossa vida em risco para, querendo ou não, trazer uma proteção maior para a população. E isso é muito bom mesmo. Bacana, isso é muito bom. Você lembra quantas viaturas, só por curiosidade? Então, é que depende muito de plantão. Tem plantão que tem 4 viaturas, tem plantão que tem 3 viaturas, depende do plantão. Mas o total são 4. Isso. Tá, tem poucas ainda, né? Ainda assim tem poucas. Tem que aumentar esse efetivo. Não, mas tá certo, tem que aumentar. Vamos entrar então agora na Patrulha Maria da Penha, vamos conversar um pouco. Vocês sabem que nós estamos aqui no mês de março, nessa série de entrevistas com mulheres que fazem a diferença. E a GCM Félix é uma das que faz a diferença e efetivamente no sentido ali de proteger as mulheres que são vítimas de violência. É usado o termo violência doméstica ainda? Violência doméstica. Então ela vai explicar pra gente algo que tem aqui na cidade de Poá. Não são todos os municípios que tem, mas aqui tem, que é a Patrulha Maria da Penha. Ela vai explicar pra gente, vai contar a história, né, a criação e como funciona. Fique à vontade. Bom, a Patrulha Maria da Penha começou assim de uma forma, como que eu posso dizer, cooperativista. Porque existia bastante situação de violência doméstica, só que ainda não havia legislação pronta, né, para ser um setor da segurança pública. Então, entrou um cooperativismo, um termo de cooperativismo entre a segurança, né, a segurança urbana, junto com a Secretaria da Mulher. Isso lá em fevereiro de 2017. Então, não perde o raciocínio. Então, não tinha uma lei específica. Isso, exatamente. E aí, por causa da demanda da quantidade de ocorrências, acabou juntando o GCM e a Secretaria da Mulher. Mas ainda extraoficialmente, não com algo escrito, né? Isso, exatamente. E aí o que acontece? Não tinha muitos recursos para fazer o acompanhamento, não se sabia muito como fazer esse acompanhamento, mas o pessoal da secretaria sempre quis ajudar de alguma forma. Então, lá para outubro desse mesmo ano, foi quando voltaram assim as ativas e realmente assim especificamente. Até que em 19 de março de 2019 foi sancionada bonitinha a legislação da Patrulha Maria da Penha, onde já existia a possibilidade agora de formar uma especializada somente para trabalhar com isso. Então, assim, depois de todo esse sufoco, foi mais de um ano tentando recursos e tudo para fazer essa especializada, porque a Secretaria da Mulher necessitava, a Secretaria de Segurança Urbana necessitava, nós finalmente conseguimos em 2018, então é muito recente. E aí foi feita a legislação, né, de 2019, 19 de março, por coincidência, né, do mês. E aí nós começamos o trabalho efetivamente. A princípio era o Luiz e a Kelly como coordenadores, e aí tinha somente a viatura deles dois, que funcionava de segunda a sexta-feira em horário comercial. E aí, quando entraram os novos GCMs, foi conseguido dividir, né, para ficar um setor 24 horas. E aí foi então que o Luiz, que hoje não é mais o nosso coordenador, ele foi para outro setor, ele nos convidou a fazer parte, né, da Patrulha Maria da Penha, e a gente aprendeu bastante, tanto com ele quanto com a Kelly. A Kelly é uma funcionária, nossa, ela é exemplar. Vamos aproveitar, você está falando da Kelly e do Luiz. Quais GCMs que fazem parte especificamente da patrulha? A minha equipe, que é o Divoranem e eu. Tem a equipe do dia de amanhã, que é a Moraes e o Pereira. À noite nós temos o auxílio da Paula junto com o Godoy.
Tem também a Sheila, que ajuda bastante a gente no período noturno, e a Kelly, que é nossa coordenadora, super conhecida, super amada por aí. Isso nem é necessário dizer, porque a população todinha conhece ela. Então, assim, somos esses, né, Mas obviamente, efetivos. por exemplo, se tiver numa ocorrência e precisar de mais efetivo, é só dar um Com toque lá, a certeza. galera desce para... Por exemplo, se nós estivermos empenhados em alguma situação e acontecer qualquer coisa e uma mulher solicitar um apoio, qualquer outra viatura está disposta a ir para lá. Porque, assim, todos nós trabalhamos em conjunto. Então, sempre que um precisa de apoio, o outro está ali do lado. E isso serve tanto para patrulhamento, para o Romu, para a Romo, quanto para nós da Patrulha Maria da Penha. Então, assim, nós somos muito privilegiados, porque a gente trabalha muito em conjunto. Então, vamos aproveitar que você citou as três. Então, vocês têm 3 agrupamentos na GCM. A Romu, é isso? Romu, A Romo e a Patrulha Maria da Penha. Tem e mais o patrulhamento, E patrulhamento, Isso, vamos operacional. dizer que é o normal, assim. Isso, não recebe nenhum operacional. nome diferente. Ah, bacana. Tá, então vamos lá. Aí, então, foi criada a legislação. Depois se vocês ainda trabalhando ali, como você diz, de forma cooperativa, foi Sim. criada a legislação. E a partir da legislação e do aumento do efetivo, conseguiu ter um agrupamento específico, né? Pessoas Isso. específicas. E aí vocês começaram Aí a... deslanchou, né? A verdade é isso, deslanchou, porque aí nós conseguimos nos especializar mais na questão da Maria da Penha, porque, querendo ou não, ainda tem muito tabu em relação a essa lei. Fizeram cursos Sim, também. tem os cursos do Cinesp, né? Então, assim, tem curso, palestra, enfim, são diversas situações que já passamos para poder fazer parte da Patrulha Maria da Penha. Porque também não adianta chegar qualquer pessoa e falar assim, não, eu quero fazer parte e não entender do que se trata. E o bom é que, assim, isso foi uma coisa assim que a Kelly pensou, juntamente com o comandante e tudo, de sempre colocar uma mulher junto. Porque, querendo ou não, nós, mulheres, a gente se coloca no lugar. Tem um olhar A gente diferente, tem né? um olhar diferente, a gente tem uma empatia diferenciada. E, infelizmente, a gente sabe que o mundo, não digo Poá, o mundo total é muito machista, né? Então, assim, a gente precisa desse apoio. Tá certo. E calma aí que você vai falar pra mim agora como que funciona efetivamente, como que é o procedimento de vocês. Tá, ok. Deixa eu só ler aqui pra eu não perder, que aí depois eu vou perder e aí o pessoal fica bravo comigo. Os comentários. O Gilberto Jali, o Almir Antunes. O Almir tá mandando pergunta, eu vou até passar pra você. Excelente. Mas daqui a pouco você responde. Qual a maior dificuldade que a GCM se depara na cidade de Poá? Se houver a dificuldade, né? O Ivilson, se eu falar esse nome errado, você me corrige aqui, tá? O Ivilson Silva diz assim, Félix, quantas vítimas vocês atendem no programa Maria da Penha? Ele já quer números. O professor Luizão, o PSDB com Geraldo Alckmin fechou a delegacia de Poá. Todos os BOs agora têm que ser feitos em Itaquaquecetuba, né? Nem pergunta, ele tá afirmando. Já tá, certeza. Bruno Ferreira aqui dando boa noite à TV Estância. Boa noite, Bruno. Valeu, você está assistindo. O Marcel Renari falando que agradecemos a TV Estância pela oportunidade de mostrar nosso trabalho através de uma excelente profissional. Nós que agradecemos vocês terem aceitado, né, vir participar, a Félix ter vindo, e vão vir várias outras vezes, viu? Nós temos projetos bacanas para mostrar o trabalho da GCM de Poá. O Alexandre Prado tá falando aqui, vocês puderam explicar para a população que esta guarda é como polícia? Tá, deixa eu só ler aqui um pouquinho para eu conseguir compreender aqui como ele escreveu. Tá. Então, a ideia dele é assim, vocês têm como explicar como que a GCM é como polícia? Muitos vão falando que ele só tem que preservar o patrimônio e, na verdade, vai além disso e pede para eles passarem com mais frequência na rua Cândida... Já está pedindo um apoio. Patrulhamento lá na rua Cândida Miranda. Os ladrões estão metendo louco. Alexandre, manda onde é o bairro Cândido, a rua Cândido Miranda, o bairro, que eu aqui de cabeça eu não lembro. Tem mais aqui, mas vamos para as perguntas para a gente não esquecer. Para facilitar para você também. A questão das dificuldades. O Almir pergunta, qual a maior dificuldade que a GCM se depara na cidade? Aí depois a gente volta para a questão da Patrulha Maria da Penha. Certo. Qual a maior dificuldade de vocês aqui na cidade? Ou não tem dificuldade? Não, nós temos sim. A questão, assim, de não ter o DP
daqui de Poá já faz, né, ficar numa situação mais difícil. E a questão de quantidade de efetivo também ainda é algo que, por mais que tenha crescido um pouco mais, né, com a nossa entrada, ainda é muito defasado, né? Então, assim, isso torna muito mais complicado para a gente trabalhar. Só que aos poucos a gente vai conseguindo, né, da maneira que dá. E se Deus quiser, vão entrar mais alguns para fazer parte da corporação. E conforme for aumentando o contingente, já fica muito melhor, assim. Né, aí eu vou lembrar, né? Talvez esses 88 que passaram, fizeram o curso, tivessem entrado, estaria bem melhor, né? Com certeza. Quanto mais, obviamente, por melhor. Mais, nós temos uma mania, que às vezes atrapalha. Nós temos a mania de falar que Poá é pequena, né, no caso, é uma cidade pequena, um município pequeno, e que por ser pequeno é super mais fácil resolver as coisas. Muito tranquilo. Né, que é super tranquilo. Não exatamente assim, a gente tem visto, principalmente, quando tem os momentos de crise, a gente percebe que não é bem assim. É verdade. Né, que mesmo pelo tamanho, mesmo o centro é pequenininho, o centro, os bairros, a gente percebe que o tamanho da cidade não facilita tanto as coisas, principalmente quando existe crise, quando aquele órgão específico não está bem estruturado, então fica difícil. Vamos lá, a pergunta do Almir e a pergunta do Iveson. Isso. A quantidade de vítimas, vamos usar o termo vítima, não sei se é legal, mas a quantidade de pessoas. Sim, a gente que vocês usa o termo vítima mesmo, então fica à vontade. Quantidade de vítimas. Hoje nós temos aproximadamente 56 pastas vermelhas, né, que chamamos, e 73, salvo engano, verdes. Então, 163. 163 170 vítimas. Pessoas assistidas, vítimas, isso. Né? A Rose aqui falou, não sou a doutora Rose, mas sou a Rose Silva. Você mesmo, Rose. Eu estava pensando, que eu pensei que tinha uma doutora na frente. Bianca Vieira dando parabéns a toda a equipe pelo empenho. Aí a doutora aqui falando. A Kelly é nossa Lady, Mulher Simplicidade Especial, falando da excelente. Da Kelly. Francisco José chegou aqui. Chegou Boa noite, Francisco. Tava demorando, Francisco. E a hashtag dele, GCM Poá, 88. Fabiana Costa aqui, a Fabi dando boa noite. Boa noite, Fabi. A Kelly aqui, ó. Eu acho que é a Kelly, né? É ela, né? É ela mesmo. Né? Boa noite, GCM Kelly. Muito bom, Félix. Excelente explanação de serviço realizados pela Patrulha Maria da Penha. Então vamos voltar para a gente não perder a linha. Então você contou o histórico, né, da Patrulha Maria da Penha. Agora, como funciona? Como que vocês fazem todo o processo da patrulha? Porque não é simplesmente chegar lá, botou o agressor para fora, acabou. Tem todo um procedimento que vocês cumprem. Certo. Então, vamos por partes. Eu vou explicar mais ou menos como que funciona a situação da Maria da Penha e como que funciona o nosso serviço da Patrulha Maria da Penha. Então, assim, primeiro desmistificando muito o que as pessoas pensam, que a Maria da Penha só é para quem sofre a agressão efetivamente, não é assim. Então, nós temos 5 situações que entram na Lei Maria da Penha, que é a questão moral, né? Quando a pessoa põe em dúvida a sua credibilidade, a sua moralidade, sabe? Aquela situação de assim, tá usando essa saia porque queria alguma coisa, tá usando esse batom, essa maquiagem é porque queria que isso acontecesse. Então, assim, isso já entra na Lei Maria da Penha. A questão psicológica, quando a mulher é chantageada dentro da própria casa, quando a mulher ela sofre ameaças constantemente, isso também se enquadra. Tem a questão patrimonial também, que é quando a mulher não é dona do seu próprio dinheiro ou não pode trabalhar para ter seu próprio dinheiro, porque alguém a reprime, alguém fala que ela não pode. Então, isso também entra na questão. E também tem a violência sexual, que a mulher não é porque ela casou, que ela é obrigada a fazer algo que ela não consente, que ela não quer. Então, isso entra também na questão da Lei Maria da Penha. E eu deixo sempre por último, porque é o que todo mundo acha que só faz parte da Maria da Penha, que é a agressão física, que é o que é mais visto, né? Porque talvez quando chegue nesse ponto que as mulheres
para e pensa e fala, não, agora eu preciso tomar uma atitude. Mas essas 5 situações em que eu passei, elas já tornam efetivo o direito de você ir atrás da Lei Maria da Penha para solicitar uma medida protetiva. E é a partir daí que o nosso trabalho começa. A partir do momento que é feita a denúncia e a pessoa recebe a medida protetiva, o nosso serviço inicia. Como funciona o nosso serviço? Nós recebemos a medida protetiva, nós abrimos uma pasta, que a gente chama de pasta vermelha, porque é quando a pessoa está realmente correndo um risco de morte, né? Quando a pessoa ainda está muito abalada pela situação. Então, nós iniciamos o acompanhamento semanalmente. E aí, fazemos o acompanhamento semanalmente. Temos as parcerias junto com a Secretaria da Mulher, CREAS, CRAS, promoção social, as próprias UBSs. Nós temos muitas parcerias. E daí, quando uma mulher fala assim, putz, eu estou ainda muito abalada, eu não consigo sair de casa, eu não consigo me comunicar com outras pessoas, a gente tem o apoio da Secretaria da Mulher, juntamente com as UBSs, para ter um acompanhamento psicológico, mesmo que seja aquela terapia em grupo, que a gente, nossa, faz uma diferença imensa na vida da pessoa que passa por alguma situação assim. Tem a questão da promoção social, que juntamente com a Secretaria da Mulher faz o serviço básico, que seria mesmo cesta básica, se necessário. E temos também, aqui na cidade de Poá, nós não temos uma casa de acolhimento, mas existe a parceria com a Secretaria da Mulher, com alguns outros municípios que têm essa casa de acolhimento, que quando necessário, é possível levar essa mulher por uma temporada até ela se estabilizar. E temos também algumas empresas que são nossas parceiras, porque nós recebemos os currículos dessas mulheres, porque às vezes elas nunca trabalharam na vida. Tem assistidas nossas que elas têm 20 anos, 25 anos de um relacionamento abusivo e elas nunca trabalharam na vida. E aí chega assim, meio dispersa, sem saber o que fazer, e a gente recebe esse currículo, leva para as nossas empresas parceiras, e quando a empresa vê um currículo e fala assim, putz, essa vaga aqui é compatível, ela chama a pessoa para fazer a entrevista. E a parte financeira pega muito na hora da mulher se livrar desse agressor. Exatamente. Né? Inclusive, eu me arriscaria a dizer que é o motivo número 1 da mulher não abrir um processo, da mulher não ir atrás dos seus direitos. A questão financeira é uma questão assim que impede e faz ela se submeter a muitas coisas. E aí entra a questão de filhos também, porque a maioria tem filhos. É difícil você ver uma assistida nossa que não tenha. Só que eu já vou fazer um adendo aqui, porque a gente entra muito nessa questão marido e mulher, mas deixar bem claro que para entrar na Lei Maria da Penha, você precisa ter um laço familiar. Não, né, necessariamente sanguíneo, não precisa ser o seu cônjuge, pode ser mãe para filha ou vice-versa, pai para filho, tio, tendo uma relação familiar, já entra na questão de Maria da Penha. Então isso é uma coisa assim que é quebrar o tabu mesmo, porque às vezes as pessoas sofrem algum dessas 5 coisas que eu falei em casa, e fala assim, putz, mas eu não posso ir atrás porque não é meu marido que está fazendo isso. Mas não, muito se engana. Pode ir sim atrás do seu direito. Isso é a prevenção, né, cuidado com o direito da mulher. Aí entra também uma questão que a gente já quebra daqui, que as pessoas falam assim, e se de repente eu brigo no trânsito e a pessoa me bate, entra também na Lei Maria da Penha? Não. Isso daí entra na agressão, feminicídio e diversas outras situações de ocorrências. Para ser dentro da Lei Maria da Penha, tem que ter essa relação familiar. Sim. Independente de ser outra mulher, de ser um homem, enfim, sendo seu pai, tio, avô, primo, pode entrar, solicitar a medida protetiva. Já deixo claro de agora que às vezes as pessoas não sabem, a medida protetiva ela não tem validade. Então, enquanto a mulher quiser o nosso acompanhamento, enquanto ela não quiser retirar a queixa,
ela pode ir levando por anos. E enquanto ela quiser a nossa presença, nós estaremos lá fazendo o acompanhamento. Então, assim, isso que é muito bom, às vezes as pessoas não sabem, acham que é uma coisa que eu vou fazer hoje, daqui a uma semana não vale mais. E isso fica na cabeça tanto do autor quanto da vítima. Então, é bom a gente já quebrar esse paradigma, porque não é assim. É uma coisa constante, enquanto ela não retirar, ela tem validade. Tem validade. E quando a gente fala da medida protetiva, a gente imagina assim, o autor não pode se aproximar da casa da vítima. Mas isso também não é uma verdade. Se a vítima está com a sua medida protetiva dentro da bolsa e ela está no mercado, por exemplo, e o autor vem e começa a agredi-la verbalmente, ou seja, da maneira que for, ela tem a medida protetiva, ele não pode se aproximar dela. Qualquer local exatamente. É impeditivo para a pessoa, o agressor e ela chegar perto da vítima. pode solicitar tanto a Patrulha Maria da Penha quanto o 190, que também são nossos parceiros. Então, ela pode solicitar esse apoio e o rapaz, né, o autor ou a pessoa que seja o autor da situação vai preso, porque a gente costuma dizer que assim, o juiz determinou, então cumpra-se. Se ele está lá quebrando a medida protetiva, uma determinação de um juiz, ele é preso. Ele é preso. E é preso mesmo, a gente leva, se quiser ir numa boa, vai numa boa, se não quiser, a gente dá um jeito, mas a gente leva. Isso. Aí você estava falando das pastas, né? Que aí tem as cores, Isso. e aí uma específica, são 15 dias a visita, e aí, mas aí há mudanças, né? Chega um momento que muda a forma... Né? Então, a gente sempre muda dessa maneira. As mulheres que entram com a medida protetiva, elas entram na pasta vermelha e aí a gente começa um acompanhamento semanal. Então, 4 vezes ao mês nós estamos lá para saber como ela está. Se ela necessita de algum auxílio, se ela precisa da gente. E de uma maneira assim também a gente acaba inibindo a aproximação do autor, porque ele não sabe quando a gente vai lá. Ele sabe que em algum momento a viatura está lá. É que vocês não avisam. Exatamente, não. A gente vai uma vez por semana. Então, essa semana pode ser a minha equipe que vá, semana que vem a equipe da Kelly, a outra semana a equipe da Moraes. Então, assim, são intercaladas. Então, ele nunca vai saber. E existe o risco, e já aconteceu, do autor chegar e a viatura estar lá, ou do autor chegar e a viatura chegar em seguida. A Kelly é expert nisso, ela já aprendeu diversas pessoas dessa maneira. Então, assim, isso é fenomenal pra gente, né? Porque a gente acaba mostrando que sim, faz a diferença. Não tenha medo, em hipótese alguma, de fazer a denúncia, de ir atrás, porque é a sua vida, e a vida é uma só, é um bem muito precioso pra gente deixar desassistido, né? Verdade. Aí vamos ler aqui os comentários das pessoas. Francisco José é grande, Francisco José. Tem que entrar todos, estou trabalhando para isso. Sou eu, mas alguns estão aqui daqui de fora, né? No caso, o pessoal. O Alexandre Prada, ele falou o nome da rua e o bairro. Aqui, depois a gente anota. A gente vai deixar anotado para passar lá. Eu deixo anotado aqui, a gente anota para Félix levar na GCM. O Luiz Carlos, professor, temos que fazer uma campanha para voltar à delegacia de Poá, tem provocado transtornos para os agentes de segurança e toda a população. A desculpa foi para economizar dinheiro. Cadê os investimentos nos seres humanos? Professora Solange Balog dando boa noite aqui. Boa noite, Solange. A Kátia Regina falando parabéns, Félix, pelo seu trabalho. José Maria Gutierrez Ripoll dando os parabéns para você também, Félix. Isso aí. Obrigada. Vamos continuar, e aí a questão da pandemia. Certo. Né? Não tem como, acho que o mundo vai acabar sendo antes e pós-pandemia, infelizmente. Certeza. Né? E para a mulher, a gente tem visto, inclusive nós já noticiamos aqui na TV Estância já algumas vezes, inclusive em dezembro teve o feminicídio no bairro de São José, que ocorreu lá, e depois levou até acho que Ribeirão Pires, né? Forçou o motorista do aplicativo até para jogar, né, para ocultar o corpo da moça. Mas teve outros casos, e a gente noticiou aqui que tem aumentado os casos. Aqui em Poá, durante a pandemia, também aumentou os casos? Sim. Porque, assim, o ano passado, né, 2020, nós tivemos a abertura de aproximadamente 92 pastas.
Isso, assim, é um crescimento imenso. E dessas 92 pastas, cerca de 65% foram abertas entre o mês de abril e dezembro, que foi a época da pandemia. O início do isolamento. Porque, querendo ou não, em março, né, meados de março começou a pandemia, só que a efetividade de não, vamos ficar em casa e tudo mais, foi a partir de abril. E foi daí em diante que houve essa explosão. Porque, querendo ou não, é uma quantidade muito grande. 92 mulheres sofrendo violência doméstica é uma coisa absurda para uma cidade, como a gente diz, tão pequena, de 17 quilômetros quadrados, né? Se contar a parte do Rodoanel, ainda ficam 15 quilômetros quadrados. Então, assim, é uma quantidade muito grande para uma cidade muito pequena. Agora, janeiro, fevereiro, como que estão também? Olha, só esse ano, até o dia de hoje, nós já abrimos 20 pastas. Então, assim, são 20 medidas protetivas que já vieram para nós. Isso também é uma coisa, assim, assustadora, porque mal iniciou o ano e não finalizou ainda o terceiro mês do ano. Então, a gente está no primeiro trimestre e é uma coisa, assim, que espanta a gente, né? São 20 mulheres agredidas, são 20 mulheres, fora os casos que acontecem, né? Igual já da mulher. Dos casos anteriores, né? E ainda teve essa moça que foi tirada do cárcere privado junto com os filhos, que ela ainda não entrou para a nossa contabilização. Então, vai entrar nos números de março, exatamente. Né? Então, assim, é um número muito gritante, se for parar para pensar, né? É assustador. E os casos, em geral, de certa forma, aumentaram, né? A gente estava vendo que de janeiro para fevereiro aumentou quase 9%. Sim. Aí, né? Querendo ou não... É muita coisa. É muita coisa. Para uma cidade pequena, né? Sim. Aí entra a questão da cidade pequena, né? Para uma cidade pequena ter esse tipo de ocorrência, esse aumento é muito... E assim, aí é algo que fica, né, como questionamento para todos nós. Isso já acontecia antes da pandemia, as pessoas estão criando essa coragem de ir lá e denunciar agora? Ou isso só começou a acontecer agora? Olha, o que você está falando é importante, porque realmente, primeiro, aí eu falei antes e pós-pandemia, tem o antes e o pós-Lei Maria da Penha. Também. Provavelmente aqui na cidade de Poá tem o antes e o pós-Patrulha Maria da Penha para essas mulheres que eram e que são vítimas de violência. E com certeza vai ter o antes e pós também TV Estância aqui, que a partir do momento que vocês estão vindo aqui, estão falando sobre isso, provavelmente, depois vou até mandar e-mail, ligar para vocês para ver em abril, pós-entrevista, como é que ficou os números, mais denúncias, mais pessoas... Sim, porque acaba que assim, a gente acaba esclarecendo as coisas. É como eu falei, a gente imagina assim, né, a violência doméstica somente quando a pessoa chega à agressão física, e não é. E tem pessoas que sofrem de todas essas outras 4 situações que foram colocadas, e aí, nesse momento, se ela assistiu isso, ou se ela vai assistir depois, né, ela vai olhar e falar, putz, eu estou passando por isso. Porque a agressão física é o extremo, né? Exatamente. É o extremo. É quando fica visível para os outros. Porque até então, é uma coisa muito interna. Porque, querendo ou não, se falar da questão patrimonial, você não chega nos seus vizinhos e fala assim, putz, hoje eu não consegui tanto dinheiro, eu não posso gastar tanto dinheiro. Isso não é uma coisa que acontece. Ninguém escuta esse grito que é interno, exatamente, né? Porque na violência física, alguém vai ouvir talvez um grito, um gemido de dor. Mas as outras que não têm a violência física, as pessoas diria até assim que não seria só nessa questão de ouvir, porque, por exemplo, uma pessoa que faz a violência psicológica com outra, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que grita, é uma pessoa que intimida. Então, talvez uma mulher sofra essa questão psicológica e ela nunca tenha falado com ninguém, mas os vizinhos já podem ter escutado. Ou a questão moral também, os vizinhos já podem ter escutado um comentário maldoso da pessoa, como eu até havia colocado de exemplo. Esse batom é uma coisa de, né, pessoa que não presta e tudo mais. E acaba que as pessoas não associam isso ao crime. Então, quando chega na questão de violência física,
fica muito visível. Às vezes a pessoa fica com o olho roxo, às vezes a pessoa quebra alguma parte. Já tivemos assistidas que perderam dentes na situação. E a justificativa é uma coisa assim tão... Quebrar a perna, impressionante, mas temos também assistidas que foi assim o ápice, quando chegou no hospital e não sabia explicar como que quebrou a perna, e aí teve que falar, e aí criou essa coragem. Então, assim, a agressão física é uma coisa que as pessoas veem. Agora, os outros tipos de agressões são coisas que ficam mais internas. Então, é mais difícil da pessoa olhar e falar assim, não, eu preciso fazer um boletim de ocorrência, eu preciso ir atrás do meu direito. Vamos chegar nessa parte. Você que está nos assistindo, mande perguntas, pode mandar perguntas, comentários, curtam aí, sigam nossa página, compartilhem aí a nossa live, o programa Ordem do Dia, para que as pessoas, as mulheres poaenses e de outras cidades também aqui da região, porque muita gente de Suzano, Mogi, Ferraz, Itaquá, Arujá nos assiste. Então, compartilhe aí para a galera saber e não esqueça do sorteio, tá mostrando ali em cima, nosso sorteio aí no dia 29, que é o programa Ordem do Dia de segunda-feira que vem, com a psicóloga Jennifer Pardo, a gente vai fazer o sorteio aí da micropigmentação. Vou aqui agora chegar aqui na parte que como que essas mulheres que são vítimas de agressão, qualquer uma dessas agressões que você explicou pra gente, como que elas podem se livrar disso? Qual o procedimento para fazer a denúncia, para pedir o socorro? Certo. Então, na verdade, são diversas maneiras, né? Primeiramente, que a gente sempre fala, nós temos aqui em Poá a Casa Rosa, que fica ali no DP de Poá mesmo. Nós temos também a Secretaria da Mulher. Nós temos a nossa base, que fica ali na Vila Júlia. E temos também a questão de internet, de repente a facilidade, esse anonimato, a princípio, deixa a pessoa, encoraja a pessoa. Pode ser feito também o boletim de ocorrência através do site mesmo, né? Então, a gente costuma dizer, não se cale, vá até a Sala Rosa, vá até o DP, vá até a base, vá até a Secretaria da Mulher e faça um boletim de ocorrência. Solicite um auxílio. Às vezes a pessoa não sabe como fazer, e isso acontece bastante, mas ela solicita o nosso auxílio e nós vamos ajudar. E isso independe de ser a nossa viatura da Patrulha Maria da Penha, como qualquer outra viatura que nós temos disponível. Então, solicita esse apoio, vai atrás, abre o boletim de ocorrência, conta a sua história, solicite a medida protetiva e não se cale. Pode ir na Sala Rosa aqui. Isso. Aqui não está fazendo o registro, mas a Sala Rosa está funcionando. O registro da questão de Maria da Penha faz. Faz. Ah, bacana. E lá tem que falar com a Sandra. Isso, tá, procura pela Sandra. 24 horas ou não? Tem um horário específico? Não é 24 horas, porém, pode ir no DP, como já foi dito, na Secretaria da Mulher, e tem a nossa base. A nossa base é 24 horas. Se de repente solicitar o auxílio... Desculpa, vocês vão vir aqui até pro a gente fala CSI. Mas o CSI, que é o Centro de Segurança Integrado aqui, vai ficar até mais próximo, mais fácil aqui, né? Exatamente, o acesso fica muito melhor, né? Então, assim, e fora que, como eu disse também, existe a possibilidade de abrir o boletim de ocorrência pela internet. Então, é algo que facilita muito. Às vezes você está de madrugada e assim, o que a gente pode dizer para auxiliar? Se você está passando por alguma situação, não espere o boletim de ocorrência ou a medida protetiva sair. Liga pra gente, liga 153 de telefone fixo, porque se liga de telefone móvel, infelizmente, acaba indo para outras guardas. Sim. Mas liga de 153 de telefone fixo, liga para a nossa base, que é o 4634-1666. Pode ligar diretamente para a nossa base, é 24 horas. Vamos lá, calma aí, Félix. Felipe, é 4634-1666. Coloca na tela pra gente, Felipe, para as pessoas poderem anotar. E Félix, o Disque 100 e 180, como que funciona? Então, a mulher pode ligar e solicitar o auxílio, vai ser solicitado o endereço e tudo, as condições dela, e vai ser repassado para a gente. Vai para uma central? Isso, exatamente. É repassado para a Sala Rosa, da Sala Rosa é repassado para nós.
E aí começa o acompanhamento. Só que se você faz a ligação, mesmo que você ainda não tenha o boletim de ocorrência, não tenha a medida protetiva, e solicita esse apoio. A gente pode ir até o local, a gente pode evitar que alguma coisa maior aconteça, até que você tenha a possibilidade de fazer o BO, até que tenha a possibilidade de sair a medida protetiva. Então, nós estamos aqui, assim, né, para a gente, o que vale é a vida. Sim. Então, esse é o nosso primordial. A gente zela muito pela vida. Então, não hesite, não espere a pessoa chegar no extremo dela para tentar tomar uma atitude. Tente antes, porque quanto antes fizer, quanto mais rápido sair a medida protetiva e a gente conseguir fazer o acompanhamento semanal, quinzenal, é melhor. Inibe a situação. Garante a vida, Garante a vida, então, exatamente. A primeira coisa é a mulher que sofre. Ó, o Felipe está colocando o telefone da GCM, ou seja, tá certo ali, né? 4634 1666. Então, já vai direto para a GCM aqui da cidade, então tá mais próximo. Porque no Disque 100, no 186, como 180, desculpa, como disse a Félix, vai para uma central, da central para a Sala Rosa, e da Sala Rosa vai para eles. Então, aqui já vai direto. Então, a Patrulha Maria da Penha ou o patrulhamento que tiver próximo e puder já ir direto, já vai. Então, é mais rápido. Então, a primeira questão é a mulher ter coragem, querer se livrar dessa vida de agressão e violência doméstica, né? E ela vê que tem solução, tudo tem solução. Às vezes tem o receio porque tem filhos, às vezes tem o receio porque nunca trabalhou, porque já trabalhou e ainda assim não consegue se manter, mas sempre tem uma solução, sempre tem um outro caminho. E a gente tenta buscar e auxiliar isso. É isso aí. Vamos ler mais alguns comentários aqui. Diogo Ferreira dando boa noite. Parabéns pelo importante papel da TV Estância. Valeu, Diogo. Estamos aqui para fazer isso também. Para a gente traz entretenimento, traz a informação séria também. O Elton John Félix falando, excelente tema abordado pela TV Estância. Valeu, Elton. Parabéns pela divulgação do serviço da GCM Poá. O Francisco José diz assim, ó, a questão do DP não é que está fechado, mas sim houve uma subdivisão onde alguns dos DPs ficaram sendo como central de flagrantes, tendo em vista a falta de efetivo na Polícia Civil. E aqui na região a central de flagrantes ficou em Itaquá, mas algumas ocorrências podem ser lavradas nos outros DPs. Mas vocês têm ido até Itaquá, né, para fazer a maioria das questões. Então, galera, agradecer de antemão já a vocês terem assistido aqui, participado do nosso programa Ordem do Dia. Eu vou passar aqui a palavra para a Félix pela última vez, para ela dar o último recado para vocês, mandar a última mensagem. Mas antes de mais nada, eu vou agradecer também à secretária de Segurança Urbana aqui da cidade, a Marlene Santana, ao comandante Guarnieri, né, que também nos atendeu, a GCM primeira classe, né, a Kelly Pedroso, que é a coordenadora do patrulhamento, e a subcomandante, que aí me falou o nome aqui, Freire. A subcomandante Freire também. Agradecer a todos vocês por terem autorizado aqui a GCM-F terceira classe Félix a participar conosco. E, nossa, uma entrevista muito bacana, com muitas informações importantes, com muitas questões importantes, que vai ficar aí salvo, gravado, para vocês poderem, ter muita gente que assiste depois, poderem assistir posteriormente, para pegar ali, anotar algumas questões, inclusive o telefone que o Felipe colocou, e para compartilhar. Porque eu sei que muita gente conhece alguém, sabe de alguém que sofre isso, e que vai poder usar essa live para encaminhar ali pelo WhatsApp, que também inclusive vai estar no YouTube depois, para encaminhar ali pelo WhatsApp, assiste essa live aqui, que talvez seja o marco zero aí para a pessoa tomar coragem e se livrar do agressor. Mais uma vez, Félix, muito obrigado. Eu que agradeço. E eu abro para você fazer sua última palavra para a galera que está assistindo. Bom, gente, só para finalizar, para todas as mulheres que estão assistindo, para todos os familiares que estão assistindo, não deixem de denunciar, façam a denúncia. Isso é muito importante. A vida é apenas uma. Nós não podemos deixar de bobeira, não podemos perder por qualquer motivo torpe. E eu quero agradecer a todo mundo, inclusive a nossa corporação, nossa coordenadora Kelly, que faz um serviço ímpar.
O nosso comandante, subcomandante, nossa secretária, muito obrigada por todo o apoio que nós temos. A nossa corporação inteira, que apoia muito a Patrulha Maria da Penha. Então é isso, muito obrigada pela oportunidade. É isso aí. Vamos lembrar aqui a Patrulha Maria da Penha, que conta com a Kelly, a Félix, está aqui com a gente, o Divoranem, Moraes, Pereira, Paula e o Godoy. Além, é claro, também de todos os outros GCMs que, quando é necessário dar o apoio para a Patrulha Maria da Penha, também dá o apoio. É isso aí. Esse foi mais um Ordem do Dia aqui na TV Estância, com um olhar diferente para a comunicação, um olhar diferente para a cidade de Poá, conversando com vocês com essa série especial do mês de março, que mostra aqui as mulheres que fazem a diferença, tanto na nossa cidade, quanto também na região do Alto Tietê. Mulheres que estão ali efetivamente tentando mudar a ideia da sociedade que infelizmente ainda é muito machista sobre os direitos e a relação de gênero no nosso país e também, vamos dizer, né, no mundo. Mais uma vez, Félix, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos que assistiram a gente, compartilharam, curtiram e que vão compartilhar, que vão curtir. Sigam a nossa página. Não esqueçam de participar do nosso sorteio. Segunda-feira a gente vai fazer o sorteio da micropigmentação, que a nossa parceira aí, a LuPMU, vai fornecer aí para você. E não se esqueça, toda segunda e quinta-feira, às 19h30, tem aqui o programa Ordem do Dia. Grande abraço a todos e até segunda-feira que vem com mais um programa Ordem do Dia.